De volta ao tema em debate, num dia em que falamos da tensão pós-eleitoral. E Venâncio Mondlane, candidato presidencial suportado pelo partido Podemos, mostrou abertura em dialogar com o presidente da República, Filipe Nyusi, em mais uma das suas intervenções nas redes sociais. Acompanhemos. Agora, o presidente Nyusi diz que está interessado no diálogo, que tudo quer fazer para que haja diálogo. Eu estou aqui presente. Eu já disse que o diálogo pode ser feito virtualmente. E é muito fácil virtualmente falar comigo. Estou à espera de si, presidente Nyusi. A qualquer momento, o senhor pode me localizar, sabe muito bem como me localizar. Não pode dizer aquilo que disse, que não sabe onde o Venâncio está. É muito fácil o senhor me localizar. Então, peço ao presidente da República de Moçambique que a gente tenha um encontro virtual. O senhor em Moçambique, eu onde estou, vamos virtualmente falar. Isso é possível. Poderá ser este o início ou o fim das manifestações pós-eleitorais no país? Alfazema, vou começar consigo, visto que na última edição do Tema em Debate já falávamos sobre este assunto, uma vez que era suposto o primeiro encontro entre os 4 candidatos tivesse acontecido na semana passada. Entretanto, Venâncio Mondlane não se fez presente e Alfazema disse que não havia interesse ou não via interesse por parte de Venâncio Mondlane em conversar de modo a acabar-se com este problema. Temos aí, Venâncio Mondlane diz que está aberto para uma conversa virtual com o Presidente da República. O que dizer? Olha, é muito bom, está de parabéns por esta linha de abertura. E o presidente ontem teve um encontro com os reitores das universidades e fazia referência que havia conversado com os 3 outros candidatos. Já teve conversas com ele e faltava conversar também com o Venâncio. Eu penso que este recado deve ter chegado ao Venâncio Mondlane e está agora a reagir. Agora, não basta ele numa live dizer que estou aqui, estou disponível, quero. Ele já tinha falado isso de outra vez, mas que depois enviou um termo de referência e não esteve presente no encontro. O presidente da República vai se lembrar, quando quando falou que queria sentar com os candidatos, falou na comunicação social, mas depois enviou um convite. Agora, Venâncio Mondlane não vai comunicar com o presidente via Facebook. Ele aqui está a falar com os seus seguidores, etc., mas formaliza isso, como fez da outra vez. Em vez de enviar um termo de referência, envia uma carta a dizer que, olha, na sequência da conversa que está a ter com os candidatos, eu estou disponível neste e naquele termo. Não vai esperar agora que alguém faça o corte do vídeo para entregar o chefe do Estado, para o chefe do Estado depois correr atrás. Há interesse do Presidente da República, há interesse de todos os moçambicanos, ainda bem que também há esta abertura e interesse do Venâncio Mondlane, mas não lhe fica mal, depois desta live, desta comunicação, também redigir uma carta, nem precisa ser mais do que uma página, e dizer e manifestar esse interesse e essa abertura ao chefe do Estado. Agora, essas coisas não precisam depois serem feitas, essas propagandas, exibições nas redes sociais, não precisa vir provar ninguém às redes sociais. Que pesam sobre Venâncio Mondlane, em parte, não podem também estar a dificultar para que este diálogo efetivamente aconteça? Eu penso que nem condiciona, até porque ele mesmo está a dizer que não consigo estar presencialmente, vai ser um encontro virtual. Não tem quem lhe possa aprender virtualmente. Então, não entra aqui a questão dos processos. Eu penso que ele pode, até se quiser, falar com o Presidente da República num encontro em relação a esses processos, em relação a todas as outras questões que estiver interessado. Até hoje, nós não sabemos o que o Presidente falou com o Suf Momad, o que falou com o Lutero, o que falou com o Daniel Chapo, mas o Presidente disse que já teve encontros separados com eles. Então, tem que haver também essa maturidade dos nossos políticos. E o Venâncio Mondlane também tem que demonstrar esta. Até porque é alguém que acaba de concorrer para o cargo do Presidente da República. Então, tem que ter também uma postura de Estado, uma postura condizente com este cargo que ele aspira um dia a alcançar. Agora, é o seguinte, em relação a estas questões das manifestações, nós vimos comunicados da Ordem de Advogados, da Associação de Juízes, a condenar as mortes, e inclusive do corpo diplomático. Agora, é preciso também que ele se posicione em face do direito daquelas pessoas que estão a ser afetadas com as barricadas.
Então, é preciso que se posicione, sobretudo, a Associação dos Juízes. Em relação ao tribunal que foi incendiado, o presidente hoje inaugurou tribunais, isso fala, mas há tribunais que foram incendiados ontem, presos que foram soltos. Era importante que a sociedade civil, que as associações também fossem mais ou menos equilibradas. Pois bem, Samuel Chavangwan, volto para si agora, ligado a esta disponibilidade que Venâncio Mondlane mostrou hoje de ter uma conversa virtual com o Presidente da República, o que é que se pode dizer? Podemos aqui considerar que é o início das conversações que pode colocar fim às manifestações, à tensão pós-eleitoral? Bem, aparentemente sim, mas em parte eu concordo com o colega Alfazema no sentido de é preciso escalar um nível um pouco mais sério no âmbito do diálogo. E eu prefiro dizer que das duas partes. Não digo só da parte do candidato Venâncio Mondlane, mas também da parte de quem convoca este diálogo, que é Sua Excelência o Presidente da República. Em que sentido? O candidato Venâncio Mondlane, pronto, ele está a impor que efetivamente o diálogo aconteça pela via virtual. Pronto, isso é normal, tendo em atenção que existem aparentemente processos criminais que correm nas instâncias judiciais moçambicanas e, em função disso, há um receio de que, efetivamente, com a sua presença física, possa terminar detido, não é? Por parte das autoridades. É um receio justo. No entanto, mesmo da parte do candidato Venâncio Mondlane, eu entendo que tem que haver algum nível de cedência, seja no âmbito desse aspecto que o colega Alfazema levantava, no sentido de como ele recebeu um convite escrito da Presidência da República. Embora saibamos nós que tudo que o candidato Venâncio Mondlane fala, certamente que chega, em resumo, ao Presidente da República, mas tendo ele recebido um convite escrito para o diálogo com presença, não é? É preciso estar a presença física, não é problema fazer uma carta também de resposta, dizer que, olha, por estes e aqueles motivos, eu não poderei participar de um diálogo presencial, eu prefiro participar de forma virtual e tenho disponibilidade para estas e aquelas datas. É claro que houve aquela primeira fase dos termos de referência e lá já vinha que ele podia participar virtualmente, mas como era um bolo de assuntos, pode não ter havido muita seriedade na análise da coisa, mas existindo esse convite, é só responder efetivamente por escrito, dizer que, olha, eu tenho disponibilidade nas datas X e Y para um encontro virtual. Então, esta é uma antecedência que o candidato presidencial Venâncio Mondlane também podia fazer. Como também, e é normal, e acontece em vários lados do mundo onde há conflito, enviar um emissário, não é? Para este debate. O emissário chegará lá e dirá, olha, era importante que fosse o próprio candidato aqui presente, mas como não está a haver abertura para uma conversa online, eu estou aqui e queremos ouvir e depois vou ter que consultar e volto na próxima semana. Isto do lado do candidato presidencial Venâncio Mondlane. Mas também por parte de quem abre o convite, nós estamos aqui hoje a fazer um programa de forma virtual. Se nós, com os meios privados, conseguimos fazer isso, acredito também que é possível que a pessoa que convoca o diálogo possa também dialogar de forma virtual. Ou seja, há aqui um braço de ferro entre as duas partes, em que nenhuma delas quer ceder. E quando não há cedência, efetivamente, nós vamos continuar nas escaramuças. Então, é este aspecto que talvez tem que acontecer nos próximos... ok, o tempo. Pois obrigado. Bem. Volto para Alfazema, que já dizia que é importante que Venâncio Mondlane formalize o que disse hoje por via de uma rede social em que está aberto para dialogar. Entretanto, no dia em que Venâncio Mondlane não se fez presente ao encontro convocado pelo Presidente da República, o Presidente Filipe Nyusi disse que está aberto a conversar com Venâncio Mondlane, se soubesse até onde este está, poderia deslocar-se ao encontro de Venâncio Mondlane. Alfazema, acredita que, ainda que Venâncio Mondlane não formalize o que disse hoje na sua rede social, porque é um problema que todos os moçambicanos estão a viver e querem ver resolvidos. E o Presidente da República disse também que quer ver este problema resolvido. Acredita que poderá haver aqui esta abertura do encontro entre as partes, mesmo sem essa formalização por parte do chefe de Estado, no caso? Não, o Presidente da República já deu amostras, já foi aquela célebre viagem a Sandugira, em Gorongosa, não é?
já mostrou que está aberto em tudo fazer para que o país esteja em paz e que os moçambicanos possam conviver livremente. E o Venâncio também fez referência a um aspecto, né? E disse que sim, está disponível a convência a um encontro virtual com o PR, e diz que se esta é a preocupação que o presidente tem e o interesse que tem com o seu povo, portanto, é o povo dele, ele é que é o presidente neste momento. Eu penso que não é isto que vai criar alguma barreira, mas também seria um bom sinal, não é? Porque seria um bom sinal do Venâncio Mondlane. Mas eu penso que não é isto, eu acredito que até deve estar a ocorrer demais. Há de notar que o presidente até chamou o pastor do Venâncio Mondlane, teve um encontro com ele, já teve um encontro com partidos políticos, onde também esteve o presidente do Podemos e acadêmicos, outras forças livres da sociedade que têm estado a ser auscultadas. Mas houve e está claro para todos nós que o Venâncio Mondlane é uma peça-chave nisso. Se estivesse presente naquele outro encontro, eu penso que teríamos outro desenvolvimento. Não estando presente, vimos que aquele encontro acabou sendo abortado, pelo menos aquele encontro, por conta da ausência do Venâncio Mondlane. Então, o presidente, acredito que mesmo depois daquele dia não tenha relaxado, deve estar a fazer algum trabalho de base. Ele gosta muito de agir como um submarino, né? E depois, do nada, nos traz alguma novidade. Então, é preciso que haja, concordo com o Samuel, essa abertura de parte a parte. E todos os moçambicanos, pelo menos oficialmente, todo mundo, aliás, oficialmente, formalmente, já vimos o interesse do presidente da República em esclarecer este assunto. Inclusive, já estendeu a mão ao próprio Venâncio. Então, o Venâncio Mondlane demorou muito, fez muitas curvas, termos de referência e tal, e mesmo estas manifestações, para mim, é um sinal contrário à abertura do diálogo. Poderia até também mandar parar essas manifestações imediatamente, pelo nível catastrófico que as mesmas estão a ter, o nível de descontrole que as mesmas estão a ter, como um sinal de quem, de facto, está aberto, interesse, e que este povo, que ele disse ser o povo do presidente Nyusi, também é o povo dele, é também o meu povo, neste caso o povo do Venâncio Mondlane. Então, é preciso que todos eles estejam abertos a tudo fazer para que isto aconteça. Mas aí está, é preciso também que outras forças vivas da sociedade façam o seu trabalho. É preciso que não sejamos nós, como organizações, como grupos, a tomar posições incendiárias, como nós vemos, infelizmente, alguma sociedade civil, que ia uma ala mais dura, que parece que se beneficia deste caos, que em vez de ajudar, tem sempre um posicionamento muito tendencioso. Só olha para aquilo que põe mal a nossa imagem como país, mas não chama atenção para alguns erros que são cometidos, como esses excessos que nós estamos aqui a falar. Chavangwan, visto que Venâncio Mondlane já mostrou abertura para dialogar com o presidente, podemos dizer que estamos perto do fim destas manifestações? Bem, em teoria, tal como já estava a dizer, em teoria, porque em teoria as duas partes estão abertas ao diálogo, mas na prática o diálogo não está a acontecer. O que significa que tem que existir cedência. A vida não é feita de extremos, nem 8, nem 80. A virtude está sempre no meio, não é? Então, as duas partes devem ceder, porque esta é uma questão que tem a ver com o povo, não é? Então, se do lado do governo há um amor pelo povo e também do lado do candidato presidencial, Venâncio Mondlane, há um amor pelo povo, mesmo que existam questões convicções políticas por detrás disso, outros interesses, mas havendo amor pelo povo, é preciso que, de fato, sejam feitas ações claras no sentido de ver a questão resolvida. Tal como dizia o colega Alfazema, quando foi da vez do presidente da Renamo, o falecido presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, o presidente da República fez uma deslocação para a Serra da Gorongosa, que aparentemente era um lugar muito mais perigoso do que um encontro virtual. Então, sendo ele chefe de Estado, ou seja, ele abriu mão da sua condição de chefe de Estado, do perigo que corria por esta deslocação, para ir ter com o Afonso Dhlakama, porque as pessoas estavam a morrer naquele troço, não é? Então, se agora as pessoas também estão a morrer neste troço, é preciso que haja um avanço das duas partes, seja da parte governamental, ou cederem para que efetivamente o encontro aconteça de forma virtual, ou deixarem, por exemplo, que haja um mandatário ou um emissário do Venâncio Mondlane a participar fisicamente e este depois vai dar o feedback,
Ou outros elementos, incluindo talvez a deslocação para onde o Venâncio Mondlane aparentemente se encontra neste momento, e talvez algumas pessoas saibam onde está. Mas também da parte do candidato presidencial Venâncio Mondlane, porque se de facto há um amor pelo povo e existe esse interesse em resolver para que as pessoas parem de morrer todos os dias, são filhos, são netos, são irmãos, são avós, são crianças que estão a morrer, também tem que haver alguma cedência, porque quando nós dizemos, olha, eu só posso dialogar desta forma e de nenhuma outra, então automaticamente não haverá diálogo. Essas escaramuças vão continuar por mais 20 dias, 10 dias, 30 dias, até talvez morrermos todos. Não sabemos o que vai acontecer no futuro, porque tanto do lado da polícia, que também são moçambicanos, as pessoas estão a morrer, tanto do lado dos manifestantes, que também são moçambicanos, as pessoas estão a morrer. Então, efetivamente, tem que haver, que nós precisamos dos políticos neste momento. Não são apenas discursos, são ações concretas que vão fazer com que as pessoas sentem, seja a cedência de um lado ou do outro, ou de duas partes. Mas, efetivamente, se eu não estiver muito errado, enquanto as duas partes estiverem a usar os extremos e disserem que, olha, eu só aceito desta forma ou eu só aceito daquela forma, eu acho que não haverá diálogo nenhum. O que vai acontecer é que as pessoas efetivamente vão continuar a sucumbir, a economia vai continuar parada, as instituições do Estado também vão continuar paradas e em algum momento estaremos todos numa situação muito pior do que estamos neste momento. Pois bem, vamos sim dar continuidade aqui à conversa, uma vez que o Conselho Constitucional disse que os resultados serão divulgados no dia 23 do corrente mês, no caso, no dia 23 de dezembro, e os meus convidados vão poder também deixar ficar aqui um comentário ligado ao pronunciamento do Conselho Constitucional. Entretanto, tenho indicação que devemos cumprir com os nossos compromissos comerciais. Até já.